restaurante da Madonna, fazendo um brinde. Vamos lá, galera! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Patrícia. Como vai? Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vinda. Muito obrigada. Antes de começar, eu gostaria de saber do nosso líder, Clodoaldo, uma curiosidade que eu tenho. O que você diz do desempenho das mulheres nessa prova? Na sua visão. Elas tiveram um excelente desempenho. A Adriana, campeã brasileira de jiu-jitsu. Por quê? Você é campeã brasileira de jiu-jitsu? Fui. Ah, você foi? Está muito treinada, né? Ela tem uma resistência física muito boa. A Maura corre com os cangurus lá na Austrália. Impossível, ela está muito boa de resistência física. E a Sandra também. Então, foi um desempenho físico muito bom das Apenas físico, mas e o resto do desempenho delas como um todo? Não, na verdade, para essa prova, foi uma prova muito difícil. Foi, assim, meio que aquém do que a gente esperava. Nós esperávamos uma prova mais, alguma coisa voltada ao planejamento, esse lado, as características do empreendedor. Que bom que você acha isso, porque é exatamente o que nós achamos de onde vocês erraram. É você enxergar essa prova como prova física, é exatamente o que nós não queríamos. Não, mas então... E a diferença do Masters em relação a vocês é que depois de aprender que eles não tinham que vender pato na primeira, mas eles tinham que montar um evento onde se vendia patos também, vocês nessa entenderam, pelo líder que está dizendo agora, que essa prova era uma prova de resistência física, quando ela não era, era tudo menos isso. Era uma prova também de estratégia. Tinha, totalmente estratégica. Então, e aí que você perdeu como líder. Mas antes de você continuar, eu quero registrar um pouco a mais do que você disse aqui, e de forma um pouco mais contundente, que o desempenho das mulheres ficou registrado por todos, ou notado por todos, como fantástico. Então, um desempenho delas, no sentido de empenho, de tentativa, às vezes até de tomar, no caso da Sandra, rédea de liderança, às vezes, em certa fragilidade sua, de tomar à frente algumas coisas. Todos imaginariam que uma prova de exército fosse uma prova onde a força física masculina fizesse a diferença. As mulheres deram um banho nessa prova, mas um banho tão grande que eu vou pedir às mulheres que voltem para o Hilton, que vocês não vão participar da sala de reunião. Vocês estão livres desse assunto aqui e meu assunto vai ser com os 4 homens nessa tarefa. Então, entender o conceito dessa prova, isso foi nos dito desde o começo. Por que essa prova é utilizada por universidade, em formação de MBA? Entendeu? Se ela te decepcionou em algum sentido, ela não decepciona grandes mestres, né, do ensino brasileiro que utilizam essa história do trabalho em equipe tão desenvolvido quanto é num negócio como esse, trabalho estratégico tão desenvolvido, pensamento em grupo. E vocês eram, ao mesmo tempo em que vocês tinham um desafio físico desgastante, desafiados o tempo todo com provas de raciocínio lógico. Essa compreensão do que estava por trás disso fez toda a diferença para vocês perderem essa prova. Inclusive, Roberto, o controle emocional é muito importante. Fundamental. E era o que era muito exigido na prova. É absolutamente, é uma réplica do mundo empresarial que vocês viveram lá. Diferente do que você está dizendo. Não, mas entenda bem disso, Roberto. Na verdade é o seguinte, como eu estava te dizendo, no começo nós esperávamos que seria uma prova diferente. Mas a gente começou a prova, entramos no caminhão, aí sim, eu fiz várias analogias. Ah, tá. Então aquilo foi só uma impressão inicial. Isso, é isso que eu quis dizer. Uma impressão inicial dos primeiros 30 segundos. Eu fiz uma... 30 segundos? Assim que você avalia as coisas da sua vida? Em 30 segundos? Você nem espera ver o que vai ter lá na frente para poder tomar uma conclusão? Não, você pediu para fazer uma descrição. Eu esperei. Não tem prova melhor que essa para um líder mostrar. Eu não conheço outra... Olha, assim, a maior característica, talvez, da composição de um exército, da forma como se comporta a hierarquia, é tão clara dentro de uma configuração de exército, onde tem um grau de responsabilidade delegada de uma forma inacreditável na visão do exército. A equipe é reflexo do líder. Obviamente, no caso como exército, é assim.
Por isso a equipe Fox ficou sem rumo em razão do comportamento Clodoaldo em certos momentos. O grande problema da equipe foi a desunião dos homens. Isso foi Esse foi o grande patente. problema. Vocês estavam totalmente desunidos e trabalhando quase que sozinhos em suas responsabilidades. Aliás, os homens, em geral, foram muito pouco colaborativos em relação ao líder. O líder teve muita dificuldade de poder contar com a colaboração de vocês. Eu não entendo uma coisa. Por que vocês, em determinado momento, Nicolini caiu, você estava com cãibra, por que vocês não mudaram? Porque todo mundo sabia tudo ali. Em qualquer posição que vocês se colocassem, vocês tinham tido um treinamento para isso antes. Não estava dando certo naquela posição? Eu posso te responder. Muda a estratégia. Eu posso te responder isso. Uma coisa que ficou claro para mim, eu tomei isso como... Aliás, eu tomo isso há muito tempo. E lá eu tomei como verdade absoluta. Não demonstrar fraqueza. Imaginar que... Mais preocupado em não mostrar a fraqueza individual, você acaba não prejudicando o coletivo por causa disso. É isso. Um outro problema também que eu senti é dualidade de comando. Isso acontece muito nas empresas, né? E houve um momento... Depende de quem está comandando. Na minha empresa não acontece, não. Não, mas na sua não. Mas... Então não, porque o meu estilo não permite dualidade de comando. Tem dualidade de comando, é uma tragédia. Sim. Então o que está valendo? Quem está falando o quê? Mas não acontece em nenhuma empresa dualidade de comando? Empresa ineficiente. Na empresa eficiente, o organograma é respeitado de forma muito clara. Eu lembrei muito de você lá, Roberto. Mas então por que você deixou acontecer a dualidade? Eu vou te explicar por quê. O sargento chegou, 02, aqui comigo, 02. Eu fui lá, corre na estrada, 02. 02 correu na estrada. Cheguei na estrada, 02, o que você está fazendo aqui, 02? É pra você estar lá, 02, corre lá. Ah, não, sargento, não, é sim ou não. O sargento, corre, e volta, eu correndo lá de novo. Chegou, 02, eu te mandei pra estrada, 02, e agora? O que você está fazendo aqui? Falei, vem cá, vamos comigo, porque o outro lá tá falando, o que eu tô fazendo agora? Eu tô vendido aqui, pô, né? Então, aí ele nesse foi comigo. Sentido você está falando de dualidade de comando? Não na equipe de vocês? Não na equipe. Então, eu estou dizendo que eu sofri por isso. Eles fizeram de propósito, tentar confundir vocês. Sim, mas aí te leva à loucura. Eu numa dessas, eu falei, cadê o Roberto? A vida nos leva à loucura. Pois é, mas eu imaginei, Roberto, o que ele faria? Eu juro que eu lembrei muito de você naquela hora. Você devia ter se inspirado nisso e dito, olha, a primeira vez você até pode ter ido, quando você voltou, falou, não vou mais ouvir porque eu já fui lá e não era isso que ele falou. Ele falou, aqui não tem resposta, eu lucubra muito, 02, não tem resposta, é sim ou não, 02. Não vou. Aí tiraram sua janta. Aí tiraram minha janta. Uma coisa assim, lá naquele ponto me deixa muito claro, o meu controle emocional é muito bom. É muito bom mesmo. Porque eu passei uma vontade de dar um murro na cara do sargento, que não foi igual. Meu gorro não cabia, se me permite. O que aconteceu? Olha, esse é meu gorro. Isso eu aprendi muito. Isso é uma lição que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Esse é meu gorro. Sargento, não cabe na cabeça, gente. Você é cabeçudo, 02. Você é cabeçudo, troca a cabeça, 02. Agora então parou. Então não adianta mais brigar com ninguém. Já perdi minha janta. Eles não tinham um extra large lá pra você? Não tinha. Então eu sou cabeçudo, então assim, baixei a cabeça. E aí, aqui eu aprendi uma grande lição. Nas empresas, muitas vezes as coisas acontecem porque a gente não ouve, né? A gente não dá condições para o funcionário trabalhar. Agora, o que aconteceu com você nesse sentido? Eles fizeram, qual era o teu número? 1-2. 1-2. Então o 1-2 também era tratado dessa forma? E o que você fazia quando tinha um comando que você achava que não cabia? Eu fazia o que eu achava que era certo. E não dava bola para isso? Não. Daniel Nicolini, na tua opinião, se você estivesse no lugar do líder, quem são as pessoas que deviam estar nessa próxima sala? Um de vocês vai voltar para o hotel, porque 2 vão vir com o líder. E quem você acha que deve voltar para o hotel? Seria muito bacana também você dizer que você não deve voltar para o hotel, não necessariamente precisa dizer os outros 2. Sendo assim, eu não volto. Na sua opinião. Eu não volto. Você acha que devia estar na sala? Pelo fato do raciocínio lógico, eu fico. Bom, pelo fato do raciocínio lógico, o líder não deveria ficar e vocês 3 deviam ficar. Então, se é só isso, né? Não. Quem é o outro, eu acho então? Que a pior parte ficaríamos eu e o Daniel Stephens. Danilo. Dentro da filosofia, dentro de tudo que já fez, eu não traria os Stephens de forma alguma. Num dos obstáculos, esse rapaz me ajudou a superá-lo. Então, dentro do conceito de trabalho em equipe, eu até destacaria os Stephens. Dentro daquilo que a tarefa pedia, que foi o que fez a Márcia vencer, os Stephens não volta e eu tenho que estar aqui. E, por questões óbvias, já que eu excluí os Stephens, você. Daniel Stephen. O que me resta para dizer quem eu indicaria é
na verdade, quem buscou mais esse espírito de união, de conseguir o resultado. E aí eu acho que o Daniel foi quem procurou de menos. Então, uma das pessoas é o Daniel. Agora, na escolha entre eu e o Danilo é muito complicado. Eu não me colocaria, vou colocar então o Danilo, porque eu em todo momento pensei na equipe sim, dei o máximo que eu podia no físico, eu acho que eu pude em momentos importantes ajudar mais a equipe. Bom, resta ao nosso líder definir quem deve te acompanhar para a nossa última parte da sala. O Daniel volta para o Hilton e os dois me acompanham. Muito bem. Então, Daniel, vejo você na próxima tarefa. Danilo e Daniel Nicolini, aguardem lá fora juntamente com o Clodoaldo. Eu já chamo vocês.